E aí galerinha, beleza? Seja bem-vindo ao FETEC Eletrônica, eu sou o Felipe Tavares e no vídeo de hoje vamos falar a parte física do Arduino, o hardware, suas portas, limitação de corrente. No vídeo passado exploramos bastante a IDE, se você não viu vale a pena dar uma conferida. Basicamente a gente vai trabalhar com o Arduino Uno, mais recomendado para pessoa que está iniciando, né, a galerinha que está iniciando. Tem outros tipos de Arduino, vamos falar também sobre eles aqui. Essa parte aqui é responsável pela conversão de USB serial. Ela que faz a comunicação do Arduino, do processador, com o seu computador, que é USB. Aqui você encontra as saídas digitais, enfim, o bloco do processador em si. Aqui é a parte da fonte de alimentação, porque o chip trabalha com 5 volts. Teoricamente, a fonte pode ser alimentada de 6 a 20 volts. Por que teoricamente? 6 volts, esse aqui é o regulador de tensão. Ele com 6 volts ele pode ficar um pouco instável. E acima de 12 ele pode sobreaquecer, corre o risco de danificar a placa. Bom, aqui tem alguns tipos de Arduino. Esse aqui, maior, é o Mega. Esse aqui é o Uno que a gente estava falando, o Uno convencional, o Uno SMD. Esse é o original. Esse aqui é da China. A gente vai explicar um pouquinho a diferença dos dois também. Esse aqui, para quem não conhece, é o Arduino Pro Mini, os dois. Esse aqui já está com os pinos soldados. Esse aqui é normalmente como ele vem. É basicamente um Uno sem a parte do USB. É interessante até para fazer a parte final do projeto. Você prototipa com um Uno e a montagem final você pode deixar um Pro Mini. Ou, logicamente, fazer o standalone só com o chip. Esse aqui é um Arduino com Wi-Fi integrado, essa plaquinha aqui é o Wi-Fi. Aqui é um Nano. Esse aqui, os dois, são um Atine. Esse aqui é um Atine um pouco mais novo da DiskPark. É um projeto que ela faz uma simulação de USB. Você consegue gravar ele diretamente no USB. Esse aqui não, você só consegue gravar ele com o auxílio de mais um Arduino. Bom, aqui algumas características entre o Uno e o Mega. Como eu falei, o Uno tem o processador ATmega 328 e o Mega tem o 2560. A tensão de operação dos dois é 5 volts. Como eu tinha dito, a tensão recomendada da fonte é de 7 a 12, apesar que até 12 eles esquentam bastante. Eu gosto muito de alimentar com 9 volts. Os limites gerais é de 6 a 20. Número de portas digitais, o Uno tem 14, o Mega tem 54. Pinos de entrada analógica, o Uno tem 6, o Mega tem 16. Corrente dos pinos, os dois são 40 mili. Corrente do pino 3.3, os dois são 50 mili. Tamanho da memória flash, 32K, o Mega 256. O que seria essa memória flash? É a memória que fica o seu programa. Aquele programa que você escreve fica guardado na memória flash. SRAM seria como se fosse a RAM do seu computador. É a memória que o Arduino usa para trabalhar com o programa. Variáveis, tudo vai para a memória SRAM. No Uno são 2K, no Mega são 8K. A EPROM é uma memória não volátil que você pode trabalhar com ela. As informações que você grava nela, quando você desliga o Arduino, não são perdidas, diferente da SRAM. O valor de uma variável, por exemplo, se você desligar o Arduino e ligar, ele vai reiniciar o programa, as variáveis vão estar zeradas, ou o valor padrão dela. Na EPROM não, você consegue gravar, você pode desligar e quando você religar o Arduino ele vai estar lá gravado. E as memórias EPROM têm uma vida de 100 mil leituras e escritas. Então toda vez que seu Arduino lê ou escreve na EPROM, é contado desse valor. 100 mil parece muito, mas não é não. Frequência de clock, o chip, tanto o 2560 quanto o 328P, eles trabalham até 20 MB. Só que na placa Arduino, essa velocidade é setada para 16 MB. Bom, aqui algumas diferenças entre o 328, que é do Uno, com o Atine 85, aquele pequenininho. Pinos físicos, ele é um chip de 8 pinos, pequenininho. O clock interno de 1 a 8, clock externo máximo de 20 MB. Quantidade de memória flash, 8K. A SRAM é de 512, a EPROM de 512 também. Pinos analógicos são 4. Saída PWM são 2. E portas digitais são 6. O ART, ele não tem suporte para serial USB. A gravação dele é feita por ICSP ou naquele projeto da DiskPark que ele faz uma USB simulada. I2C ele tem, via software, SPI também tem. Bom, aqui tem mais algumas informações detalhadas sobre o Arduino Uno.
Essa aqui é uma versão original. Você nota que o chip controlador da USB não é mais aquele FT232 como as versões antigas, e não é mais o CH340 como é na versão chinesa. É um próprio chip da Atmel, e esse soquete aqui é responsável pela gravação dele. Caso você venha ter que fazer um update ou uma regravação no firmware desse processador, é esse ICSP aqui, ó. Bom, as portas digitais, mais detalhadamente, todas as portas com desenho de tio são as que podem ser usadas para saída PWM. Os pinos 0 e 1 é a saída serial, os pinos 2 e 3 é a saída de interrupções. Aqui seriam as saídas analógicas, a saída do I2C, tanto aqui quanto aqui repete. Então uma dica, galera, se você por acaso precisar da saída A5 ou a saída A4 de um lado de cá, por estética na montagem, pode usar esses pinos aqui. Esses dois pinos aqui de cima, eles estão interligados com esses dois pinos aqui. Bom, aqui é o regulador de voltagem de 5 volts. Esse carinha aqui seria o que faz a regulagem por 3.3. Corrente máxima de 5 volts, 500 mA. Mas é 500 mA para alimentar o Arduino e os módulos. Corrente máxima de qualquer saída do Arduino, tanto digital quanto analógica, são de 40 mA. Muito cuidado com isso, gente. É só 40 mA. Corrente máxima da saída do 3.3 volts, 50 mA. Qualquer um desses limites, se for estourado, seu Arduino vai queimar. Pode queimar só uma saída, como pode queimar o processador todo. Porém, e o processador inteiro ele suporta 200. Em 10 portas eu botar 40 mA em cada uma, são 400 mA, já ultrapassou o limite total. O limite total dele é de 200 mA. Pino de VI. O que seria esse pino? É a entrada da voltagem. Você pode alimentar o seu Arduino por aqui, mesmo com tensões acima de 5 volts. Esse pino aqui, ele está diretamente ligado na entrada do regulador. Então, VIN ou a entrada do jack é praticamente a mesma coisa. Por que praticamente? Porque quando entra a alimentação do jack, ele passa por esse diodo, que é só um diodo de proteção para inversão de fonte. Então, mesmo que você ligue a sua tensão invertida aqui, o máximo que vai acontecer é o Arduino não funcionar. Esse diodo garante que a inversão não atrapalhe o circuito. E depois vai para o regulador. O VIN vem direto para o regulador. Saída de 5 volts, saída de 3 volts, reset e ORREF. Isso aqui não tem na versão chinesa. Algumas versões chinesas, né? Não podemos dar certeza em todas. Isso aqui seria o quê? Ele tem a tensão de referência para alguns módulos que trabalham tanto com 3.3 quanto com 5 volts. Módulos que trabalham com 3.3. Se tiver a tensão de referência aí, ó, 0 volts, ele vai trabalhar com 3.3. Se tiver a tensão de referência em 5 volts, ele vai mudar sua circuitaria para 5 volts. São módulos bem específicos e pouco usados. Um outro pino que vale a pena falar é o ARREF. Isso aqui é a tensão de referência do conversor analógico digital. Vamos supor que você faça um projetinho que seja um voltímetro e você usa a entrada analógica. A entrada analógica é um conversor de 10 bits, então ele vai de 0 a 1023. Esse valor seria o de 0 a 5 volts. Ele faz essa conversão. Se eu colocar no meu ARREF uma tensão de 2 volts, o meu conversor analógico vai de 0 a 1023, ele vai fazer essa referência de entre 2 volts. Então, o 0 volt vai ser o 0, o 2 volt vai ser o 1023, porque o meu ARREF está com 2 volts. Não podendo passar 5 volts, tá? O máximo é 5 volts. Se você for fazer um voltímetro com o Arduino, mesmo usando o ARREF em 5 volts, muitas vezes a porta USB, ou mesmo o regulador dele, não trabalha com 5 volts certinho. É 4.8, 4.7. Se você quiser um voltímetro com uma precisão maior, você pode garantir que essa tensão de ARREF seja de 5 volts. Aí seu conversor analógico vai estar de 0 a exatamente 5. Pode fazer o teste. Você pluga o seu Arduino na USB e faz uma medição aqui na saída do pino de 5 volts dele. Os meus, por exemplo, o mais próximo é 4.8. Eu já peguei Arduino com 4.6.
Bom, os pinos 0 e 1, como eu tinha dito, é referente ao TX-RX da serial. É uma serial do tipo TTL, tá? O limite de tensão são 5 volts. É uma coisa importante, alguns módulos Bluetooth e módulos RF que funcionam com 3,3 volts, você não pode ligar esse sinal diretamente no módulo. Você tem que fazer um divisor de tensão com resistor para evitar a sobrecarga no módulo e seu módulo vinha a queimar. Esse aqui é um Arduino chinês, uma das versões do chinês. Você nota que o chip de serial USB é diferente, é o CH340. Você tem um regulador de 5 volts. Você tem um regulador de 3 volts. Isso aqui é um drive para chaveamento da alimentação. Ele simplesmente identifica se tiver tensão de alimentação no jack, ele corta a alimentação do USB. No momento que não tem tensão de alimentação no jack de entrada, ele usa do USB. Uma coisa importante, note esse fusível. Esse fusível ele é de 500 mA. Ele é um fusível rearmável. Ele não queima, literalmente. Você, quando solta a alimentação, ele volta a funcionar. E ele é responsável por proteger a porta USB do computador. Quando essa tensão, toda a tensão que entra na USB, supera 500 mA, ele desarma. Curto no chip, curto nas saídas, curto no serial USB, qualquer tipo de curto na placa, evita queimar a saída USB. Coisa que o chinês não tem. É a grande diferença entre o chinês e o original. Ao meu ver, foi a grande diferença. Lógico, o pessoal fala, ó, o chinês é mal feito, componente torto, componente de baixa qualidade, enfim, não é bem assim. A diferença primordial para mim é o fusível. O regulador chinês é até mais forte, esse regulador suporta até 700 mili, porém você não pode passar os limites do Arduino. O limite do chip dele, que é de 200 mili total, 40 por porta e 50 mili na saída 3.3. Aqui é um esquemário do fusível que eu mencionei. A saída USB ele passa diretamente no fusível antes de ir para o circuito. Pinos de interrupções, interrupção 1 e interrupção 2. São dois tipos de interrupções. Aqui é a interrupção 0 e aqui é a interrupção 1. Esse pino pode ser configurado para disparar algum tipo de interrupção. Por exemplo, low value, ou uma rising, ou um file age, ou qualquer tipo de mudança de valor. Caso esteja interessado, você vai procurar Attach Interrupt para mais detalhes. Depois eu coloco até um link na descrição do vídeo do Arduino CC da referência. PWM são as portas 3, 5, 6, 9, 10 e 11 no Uno. A saída PWM tem 8 bits com a função analog write. Saída de 0 a A5. Cada uma delas tem a resolução de 10 bits, como eu falei, são 1024 posições. Esses microcontroladores podem ser operados até com 1,8 volts, porém a frequência de operação dele vai cair para 4 MB. Bom, no vídeo passado eu só falei das ferramentas serial da IDE. E para não ficar só na teoria, né, vamos fazer alguma coisa prática hoje. Eu carreguei aqui um programinha simples. Ele só lê a porta analógica, A0, e joga na serial. Um delay de 50 milissegundos, sempre que for delay é em milissegundos. E depois eu até gostaria que vocês colocassem no comentário se é melhor fazer um vídeo por função. Por exemplo, uma função serial print, fazer um vídeo bem curtinho, mas detalhando bastante ela, ou pegar pequenos códigos e explicar linha a linha. O que vocês acham mais viável, mais interessante? Deixa aí nos comentários para os próximos vídeos. Bom, carregar no Arduino essa sketch. Então, carregado, vamos abrir o monitor serial. Nota que vem valores aleatórios. Aparentemente qualquer tipo de valor. Só que isso aqui não é qualquer tipo de valor. Isso aqui é o ruído que está presente em praticamente todo lugar. A gente chama o ruído de 60 Hz, que é o ruído da linha elétrica, da energia elétrica. Esse ruído tem uns macetezinhos. Por exemplo, quando você quiser fazer um número randômico, vai ser um pouco mais para frente, é uma programação mais avançada. Mas caso você precise de um número randômico, tem uma função no Arduino chamada de Random Seed, que você tem que plantar uma semente para poder gerar esse número randômico.
O interessante, você poderia pegar uma porta analógica para fazer sua random seed a partir da porta analógica. Então você vai ter um número randômico de um número randômico que é um chiado. Como provar que esses números não são aleatórios e sim interferência? A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, no plot serial. Isso aqui ele faz um gráfico do valor que está sendo entrado na serial. Aqui são os valores que a gente tá lendo. Se você notar, ele é bem uma senoide, característica da linha da energia elétrica, de 60 Hz. Eu vou aproximar minha mão agora da entrada a 0. Vai ver que esta interferência vai subir. Ela ficou mais forte. Ela está com um pico de quase 1200. Ela está mais forte. Ela está com picos bem altos. Ó, aqui estourou 1023. Ela está no máximo. Afastar um pouquinho. Bom, deu para notar que as ideias surgem, né, a partir de algumas coisas que a gente aprende. Um osciloscópio, um detector de presença de pessoas. Tem várias coisas legais que pode se fazer com isso. Ó, afastando, vai diminuir a interferência e diminuir a intensidade. Eu vou jogar essa entrada nos 5 volts. Ela fica marcando aqui direto, que é o máximo, que é o 1023 da porta analógica. Eu vou jogar agora no 0 volt ou GND. Ele setou lá embaixo, ó. Agora eu vou jogar nos 3.3. Ele deve ficar no meio. Um pouco acima do meio, né? 3.3 é acima da metade de 5. Bom, galera, é isso. Eu espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você ainda tem dúvidas sobre a ideia do Arduino, tá aí um vídeo que vai te ajudar bastante. Não se esqueça de se inscrever. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até mais. Fui!